Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez aqui, o pastor George. Nós vamos estar dando continuidade no nosso estudo dos 8 hábitos do líder eficaz de pequeno grupo. A gente está fazendo esse treinamento, com o grupo da nossa igreja e estamos deixando gravado para aqueles que faltarem ter acesso, pelo menos aí a um resumo, do que a gente fez. Então nós estamos aqui utilizando tanto o livro quanto o caderno de atividades, da Junta de Missões Nacionais. No site da Igreja Multiplicadora tem esses materiais todos gratuitos, para você baixar, se você quiser também fazer esse treinamento. Tem um PowerPoint também, que a gente está disponibilizando também para os alunos. E você também pode ter acesso a isso para compartilhar com os seus líderes. E com os nossos irmãos aqui, vocês estão fazendo conosco o curso. A gente está aí de primeira mão gravando também essas aulas para fazer um resumo e, à medida que for necessário, também um tirar dúvidas, tá bom? Então vamos lá, nós estamos indo já para o 5º hábito, são 8. Então esse aqui mais 3, a gente fecha o nosso curso. Então estamos aí chegando, não desistam, vão permanecer firme e constante. Quem tiver atrasado, vê os outros vídeos, está aqui no meu canal do YouTube. Aproveito para pedir a quem quiser poder se inscrever, curtir o nosso canal, compartilhar, que a gente tem feito aí muito conteúdo no sentido da Igreja Multiplicadora, nosso trabalho de evangelização, de pregação, e algumas coisas a gente compartilha lá. Outras coisas no nosso Instagram, PR George Adriano. Você também pode me seguir lá no Instagram se você quiser. Algumas coisas a gente coloca só no Instagram, tá bom? Deus abençoe. Então vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe, em mais esse encontro. Ó Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter saúde, de ter disposição, de ter capacidades para poder desenvolver a vida. Pedimos a Deus que nos ensine a aproveitar o privilégio da vida, aproveitar todo o tempo que temos para agradar o Teu coração, para abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, para abençoar a vida das pessoas a qual nós temos algum tipo de alcance. Usa nossas vidas, ó Deus, como instrumento em Suas mãos, para que a Tua salvação, a Tua bênção, a Tua restauração venha ser plena na vida das pessoas também. Nos abençoa aqui neste treinamento, mais essa aula, sobre esse hábito tão importante, ó Deus, que é o preparo. Nos abençoa, nos ajuda a nos preparar cada vez melhor para Te servir com todo o nosso coração, com o melhor que nós pudermos. Pois assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje o nosso hábito é o 5º hábito, chamado preparo, A importância da gente se preparar para liderar o pequeno grupo. A importância da gente se preparar para o encontro, para a gente se preparar para estar ajudando os nossos liderados. E nós vamos estar aprendendo aqui algumas coisas importantes sobre esse hábito de se preparar, certo? Como sempre, a gente sempre faz um resumo, uma revisão de tudo que a gente estudou de maneira rápida. Então, no primeiro encontro, a gente falou sobre a introdução, o porquê que é importante ter esses 8 hábitos. Então nós vimos ali vários motivos que mostram que é importantíssimo a gente ter esses 8 hábitos. No segundo encontro a gente falou do primeiro hábito, que é o sonho, a importância de sonhar, a importância de ter uma visão, para a gente poder focalizar e seguir nessa direção para o crescimento. Depois nós vimos o segundo hábito, falando sobre oração, que é o hábito mais importante de todos, que nos ajuda em todos os outros, que é aquilo que só Deus pode fazer, e a gente tem que aprender a se relacionar com Deus, pedir a ajuda de Deus para tudo que a gente for fazer como líder. Terceiro hábito, que é o convite. Então, muito importante a gente convidar pessoas para participar do nosso pequeno grupo. E o quarto, o hábito, que é o contato. A gente fazer contato com os membros do grupo, se preocupar com as pessoas, tá demonstrando, mandando uma mensagem, fazendo uma ligação, ou até pessoalmente quando é possível. A gente está indo ter contato, procurando saber como é que está a pessoa,
para demonstrar o propósito do pequeno grupo, né? Que a gente ter esse relacionamento. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o quinto hábito, que é o preparo. E aí, aqui no livro, né, tem uma história na introdução que ele fala de 2 exemplos de pessoas que lideravam um pequeno grupo. Então diz que o primeiro, ele não se importava muito de se preparar não, ele gostava de ser espontâneo, fazer as coisas acontecer do seu jeito. E o outro, que tinha um auxiliar junto com ele, mas que ele separava sempre um dia na semana antes do encontro para eles fazerem um preparo, né, elaborar, fazer um plano do que eles iriam fazer. E aí o que aconteceu é que o primeiro caso foi muito bem no início, mas com o tempo começou a virar algo rotineiro, começou a faltar ideias, e o pessoal foi desanimando e acabou que o grupo encerrou as atividades. Enquanto que o outro que estava ali se preparando, no início pareceu um pouco até chato, metódico, mas ele manteve ali aquele padrão, buscando a ajuda de Deus, direcionamento, né? No preparo, muitas vezes Deus dava as ideias, Deus conduzia, né, os dois, e era importante que não era só um, né? Ele começou a ter um auxiliar para juntos eles terem ideias. E eles se mantiveram, continuaram, foram crescendo, foram multiplicando e deram muitos frutos, que depois se multiplicou em muitos outros líderes. Então, o preparo é importante, gente, em tudo na nossa vida, tá? Tudo. Até aqueles que são bem espontâneos no seu ministério, quando ele se prepara, ele tem a possibilidade de Deus usá-lo ainda mais. Porque no preparo Deus fala com ele, no preparo Deus orienta, no preparo Deus faz algo que talvez ele não faria se ele não separasse aquele tempo para se preparar. Então vamos lá, o nosso objetivo com esse encontro é mostrar que o líder eficaz, ele investe tempo no preparo. Líder eficaz, ele investe, todo líder eficaz, ele investe tempo no preparo. A gente vê um pregador, né, falando decorado, às vezes o sermão nem olha para papel nenhum, mas é que você não sabe que na hora, antes dele chegar ali, ele leu, releu, e ele até memorizou tudo que ele estudou. E na hora ele preparou um rascunho do tamanho de um caderno. Daquele rascunho ele fez uma folha de resumo, mas ele ficou lendo, estudando, pesquisando, e aí quando chegou lá ele tinha conteúdo, e quando chegou lá ele tinha que compartilhar com as pessoas. Não se iluda, tá, gente? É assim mesmo que funciona. O preparo faz com que a hora, quando acontecer, funcione melhor. Quem trabalha aí na música, né, também sabe disso. Quem ensaia mais, quem se prepara mais, quem se capacita mais, chega na hora as coisas ficam mais simples, ficam mais à vontade, fica mais leve, a pessoa fica mais à vontade para adorar. Minha coisa, quando você não sabe cantar uma música de cor, eu falo até por mim, fico numa dificuldade tendo que olhar a letra, né, e me expressar ao mesmo tempo. Agora, quando eu ensaiei aquela música o suficiente ao ponto de ficar na minha mente, ficar no meu coração, eu fico à vontade para adorar, para fazer algo de diferente, né? Então é muito bom a gente perceber a importância do preparo, gente. Estamos numa geração, né, que a gente chama de leitinho, né, que é tudo no instantâneo. Gente, não funciona isso com Deus. Com Deus tem que ter tempo de qualidade, para nesse tempo de qualidade ele produzir em nós frutos e resultados. Então vamos lá. Prepare-se para o encontro do grupo. Separar tempo para o preparo vai aumentar a qualidade do seu grupo, do seu encontro. Tenha certeza disso. E por que se preparar? Então nós vamos apresentar aqui algumas razões do porquê se preparar. Primeiro, a preparação dá a Deus a oportunidade de trabalhar. Ou seja, quando o líder ele está bem preparado, Deus tem uma oportunidade maior de trabalhar no grupo. Porque ele tem como usar o líder de uma maneira mais tranquila. A preparação aumenta a confiança e a fé. Isso mesmo, a preparação aumenta a confiança e a fé. Líderes eficazes, eles gastam tempo pessoalmente planejando a reunião. Eles transmitem segurança, cuidado e confiança.
Quando alguém foi lá, se preparou, né, leu, estudou, escreveu da sua maneira, quando chega lá, ele dá aquele encontro, né, de uma maneira tranquila, segura. E isso transmite essa confiança e a fé daqueles que estão participando. Terceira razão, a preparação estabelece credibilidade. A consequência, né? Por causa dessa maneira que o líder está conduzindo, as pessoas possam dar mais credibilidade. Poxa, o negócio ali é bem feito, é feito de uma maneira, sabe, com qualidade, não é feito de qualquer maneira, não é feito jogado. E não se engane lá, não, tá, gente? As pessoas que você está liderando, as pessoas veem quando a gente se prepara ou não. Vê quando uma aula é preparada ou não, quando um quebra-gelo foi preparado ou foi feito de qualquer maneira. Vê quando alguém dirigiu ali aquele momento de oração, preparando alguma coisa ou não. Vê quando alguém preparou o momento da palavra, com perguntas ali que impactam, né? Ou não. As pessoas reparam. E isso dá credibilidade quando a gente faz. Então, líderes eficazes, eles fogem da dispersão, da frustração, da distração nos encontros. Eles sabem aonde querem chegar. Então, quando a gente se prepara, né, a gente está ali focado, preparando, organizando as coisas. E aí deixa para lá as distrações e todas as outras coisas, porque separou aquele momento para se preparar. E por último, a última razão, ou de penúltima, né, a preparação aumenta a qualidade. Ou seja, líderes eficazes sabem administrar o tempo, sabem usar as escrituras de forma prática, sabem se proteger dos desvios de rota. Então, quando a gente faz aquela leitura bíblica, aquele estudo, né, anota as coisas que é feito na mensagem, e aí ele separa um tempo com calma para poder colocar aquilo ali no papel, aquilo ali dá para ele muito mais qualidade na hora de transmitir. E o povo percebe. A preparação também reforça o valor da vida do grupo. Líderes eficazes levantam a moral do grupo à medida que preparam. Eles pensam e planejam seus encontros. Todo grupo ficaria feliz em ver que seu líder prioriza, pensa, planeja e se importa com as pessoas. Então, gente, prepare o seu encontro pensando exatamente nas pessoas que lá estarão. Você que vai saber se as pessoas que lá estão, como que elas são, como é que é a realidade de cada um. Se tem algum tipo de problema familiar, se você deve tocar em alguns assuntos ou não. Então, de acordo com a preparação, até nisso você vai pensar na hora de fazer as perguntas. Quando você prepara, você elabora, na hora você tem tempo para fazer isso. Mas se deixar para a última hora, você não vai ter esse tato para lidar com a situação. Tá certo? Por última razão aqui, a preparação para hoje é o segredo do sucesso amanhã. Líderes eficazes compreendem que a eficiência, não eficácia no futuro sempre é resultado do preparo no passado. Como eu falei até com vocês, ver uma pessoa lá à frente fazendo bem é porque ele demorou horas, às vezes dias, se preparando para aquele momento. Não sei você, mas eu particularmente preparo pelo menos aí em dois ou 3 dias, momentos que eu separo de 1h30, 2 horas, para preparar uma pregação, ou preparar uma aula, ou preparar até mesmo um encontro, o momento da palavra do PGM, por exemplo. É muito importante, tá, gente? Nós estarmos aí levando a sério esse preparo, porque é necessário. Se a gente não se preparar, a gente vai deixar de experimentar algumas coisas nesse sentido. E para encerrar essa parte aqui do porquê se preparar, tem uma frase aqui muito forte, né? Separar tempo para o preparo vai aumentar a qualidade do encontro do grupo. Tenha certeza disso. Se você se preparar, a qualidade do encontro do seu grupo vai melhorar poderosamente. Ok? Então, a segunda pergunta, né?
O que preparar? Então, primeiro a gente falou o porquê que se preparar. Agora, o que a gente vai preparar? Prepare-se pessoalmente. Prepare a atmosfera, né, o ambiente do local onde vai ser o grupo, a reunião. Prepare a agenda do encontro, né, a programação, o roteiro do encontro. E prepare a edificação bíblica. Então, gente, o preparo pessoal, seu tempo de oração, seu tempo de devocional a sós com Deus, seu tempo de meditação na palavra, de estudo bíblico, tudo isso aí vai poder fazer uma diferença enorme no encontro do seu pequeno grupo, na sua liderança. Preparação da atmosfera, né? Às vezes a gente faz cada vez numa casa, então a gente ter esse cuidado, né? Quando é na nossa, a gente prepara um ambiente bem adequado, né? Tranquilo, para que a gente possa fazer o melhor encontro possível. E quando for na casa de outras pessoas, né? A gente procurar dar algumas orientações também, né? A televisão desligada. Nesse encontro sem celular, vamos guardar os celulares aqui na hora do encontro, para a gente se concentrar no objetivo, né, da confraternização, do olhar olho no olho, a questão da agenda, né, do roteiro do encontro, ter uma coisa organizadinha, igual a gente já tem normalmente um planejamento, né, quebra-gelo, oração inicial, momento de louvor, momento de oração em grupos pequenos, né, 3 ou 4, momento da palavra, de compartilhar, os avisos, sabe, um momento de avisar a importância da gente multiplicar, convidar mais pessoas. Então, faça isso, planeje também essa agenda, esse roteiro, né, que a gente chama. E edificação bíblica, gente, prepare o momento da palavra. Não apenas copie, não pegue só roteiro pronto. Personalize. Se na sua igreja, né, o pastor está mandando um roteiro pronto, ótimo, tem um direcionamento para você, tem um texto, tem algumas sugestões, mas personalize. Faça as perguntas de uma maneira, né, que o seu público-alvo entenda. Então, se for preciso, né, mude ali algumas palavras, se for para o adolescente, as aplicações, né? Se for preciso, mude maneiras de aplicar para o seu grupo-alvo. E isso vai depender do seu preparo, mesmo que você tenha algo pronto. Na nossa igreja a gente tem feito assim, tem deixado o pessoal anotar para eles mesmos fazerem esse roteiro. Para ficar o máximo possível a cara do líder, né, com o pequeno grupo que ele lidera. Mais para frente nós vamos fazer alguns momentos também com o roteiro pronto. Mas é por isso que eu estou dizendo, mesmo assim, faça do roteiro a sua cara, a cara do seu grupo. Coloque numa linguagem, né? Logicamente que sem perder o conteúdo principal. E como eu falei com os nossos líderes lá no treinamento, o problema é que a gente tem às vezes que a gente quer pregar de novo o texto. Tem que ser um resumo do resumo, né? O início, olha, no domingo o pastor ou o irmão tal pregou sobre o tema tal, nesse texto aqui tal, vamos ler o texto bíblico, aí ler o texto bíblico, e aí, olha, e ele falou no primeiro ponto sobre isso, no segundo ponto sobre isso, terceiro ponto foi esse, e concluiu mais ou menos com essa ideia. Então, já vai direto para as perguntas. Então, tem que ser no máximo 2, no máximo 3 parágrafos curtos, né, de resumo da mensagem toda. E depois o segredo é fazer boas perguntas. Faça 2 ou 3 perguntas. As primeiras para refletir sobre o texto, né? Ou o que chamou a atenção na mensagem. Eu costumo sempre fazer a primeira pergunta essa, para eu perceber aquilo que Deus falou mais no coração do pessoal do meu grupo. Quem for na igreja no domingo, né? O que mais chamou a sua atenção, o que mais falou ao seu coração. Aí ele tem uma explosão de ideias, né? Do que Deus falou. E isso ajuda muito até nesse momento. Mas aí eu faço sempre algumas perguntas para a gente pensar sobre o texto bíblico e para a gente depois uma de aplicação. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Então eu trabalho sempre nessa linha aqui.
Mas quando eu preparo, vai de acordo com o estudo, eu posso preparar algumas perguntas mais formuladas, tá certo? Então é importante isso. E aqui no caderno de atividade, né, ele também coloca para nós algumas sugestões para a gente otimizar o seu tempo de preparo. Então, primeiro, convide seu aprendiz, né, o auxiliar ou líder em treinamento, para ajudar no preparo do encontro. Jejue no dia do seu preparo, ou seja, separe um tempo, né, de oração, um tempo de qualidade com Deus. Se você não tem ainda entendimento adequado sobre o que é o jejum, o objetivo, o propósito, né, mais para frente a gente vai falar sobre isso nos cultos de quarta-feira, como o grupo me pediu, né, no treinamento. Mas eu diria para você que no mínimo você consagre, né, um tempo de qualidade. Seja 1 hora, seja 2, seja 3, ou seja metade do dia. Um horário que você esteja assim tranquilo. Que você possa não apenas deixar de comer, mas deixar talvez de ficar distraído com outras coisas, celular, internet e tal. Não, vou separar esse tempo aqui, pedindo a Deus para preparar o meu coração, porque eu quero preparar o encontro do meu PGM. Eu quero me preparar melhor para abençoar meus liderados. Ok? Terceiro, estabeleça um tempo de preparo. Então, se você não separar um tempo para isso, no mundo que a gente vive, a gente pega tanta distração, tanto ladrão do tempo, que quando a gente for ver, passou o dia e a gente não fez nada. Passou a semana e a gente não fez nada, aí já está no dia do encontro. Então é muito importante que a gente separe um tempo para o preparo. Tanto um dia quanto horário, para você ter esse tempo de qualidade. Quando você tem um líder, né, em treinamento, um auxiliar ou um líder junto com você, é ótimo que você pode marcar um dia, um horário, né, que vocês dois possam se reunir. Já vai ajudar bastante para vocês preparar junto para ter esse momento. Se possível, use o mesmo local, né? A sugestão aqui da apostila, e eu daria a sugestão, se possível, use sempre um lugar o mais apropriado possível, um lugar que você possa fazer com tranquilidade, com calma, com concentração, ok? Agora, o mesmo local é porque quando você faz isso no mesmo local, você já faz daquele ambiente um ambiente seu. Igual o quarto de guerra, né? Ela tinha um espaço lá, o closet, que era o tempo dela com Deus. E ali ela marcava o encontro com Deus e ali Deus fazia grandes obras na vida dela. Amém? Segredos para diminuir o tempo do preparo. Então também tem alguns segredos que podem nos ajudar. Ou seja, treine e use seus aprendizes ou auxiliares e outros membros para liderar parte do encontro. Ou seja, compartilhe tarefas com outros. Agora é claro, primeiro treine. Primeiro você mostra, dá o seu exemplo. Depois você dá para a pessoa tarefas menores para ela ir ganhando confiança e aprendendo, desenvolvendo. E depois vai distribuindo mais tarefas. E quando você tem um líder em treinamento ou um parceiro de liderança, você pode estar aí distribuindo com ele essa parte aí. Nos nossos pequenos grupos aqui, nós já temos o costume de distribuir tarefas. Já falamos para os líderes, é bom, cada um dirige uma parte. Um dirige o quebra-gelo, um dirige a oração, um dirige o louvor, um dirige a palavra. E aí o negócio fica mais funcional, né? Fica menos pegado, ok? Mas treine. Prepare também os seus liderados, capacite-os. Amém? Siga um plano. Então, você preparou, você planejou, siga o que você preparou, o que você planejou. Ah, pastor, mas fica uma coisa muito engessada. Não, não fica não. Você pode sim seguir um planejamento que vai te dar até tranquilidade para dentro desse planejamento a coisa funcionar melhor. É exatamente o contrário. Quando a gente não se planeja é que a gente fica totalmente perdido. Agora, quando a gente planeja, Deus nos usa ainda mais. E aí a gente, é claro, que planeja até mesmo essa possibilidade. Por exemplo, você está compartilhando com um grupo.
faz uma pergunta, e uma pessoa começa a falar, e ela começa a chorar do momento difícil que ela está vivendo. Você vai ser seco, diz, não, tá bom, já falou o suficiente nessa hora, vamos partir para outro momento. Você não vai fazer isso, é loucura. Mas você sabe que no planejamento do momento da palavra, você tem aquele tempo que você dá para a pessoa também, para abrir o seu coração, para falar. E aí, dependendo da situação, você vai até chamar depois no canto para orar com essa pessoa, para conversar. Mas o grupo vai ter sempre essa sensibilidade. Mas o planejamento é para ajudar até mesmo nisso funcionar melhor. Ok? Diminua o tempo de preparo da discussão da palavra. Então, como assim diminuir o tempo de preparo da discussão da palavra? Que eu falei, faça mais resumido e dá tempo para ter mais perguntas, para que as pessoas participem mais. Senão o líder vai ficar falando, ninguém fala, e aí não há o objetivo do compartilhamento. Então faça um planejamento mais conciso, mais objetivo, né, mais resumido. Faça ali o resumo do resumo da mensagem. Eu tenho o costume de fazer assim, tá, gente? Eu falo o tema, olha, o fulano pregou sobre o tema Jesus Cristo é o único caminho, é o único meio de chegar a Deus. E ele falou no primeiro ponto que é porque ele é o único caminho, porque ele é a única verdade, porque ele é a única vida. Ou seja, sem Jesus não tem como chegar até o Pai. E com base em tudo que o mensageiro falou, queria fazer a primeira pergunta para vocês, para a gente pensar e aplicar na nossa vida. O que mais chamou sua atenção, mais falou o seu coração na mensagem do domingo? Quem quer compartilhar aí? Ou no texto que foi usado, que foi João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quer compartilhar? E dali eu faço outras perguntas de reflexão sobre o texto bíblico e sobre uma aplicação, pergunta de aplicação, que eu preciso colocar em prática na minha vida com base nisso. Então essa base de tipo de pergunta que eu faço, tá bom? Use os esboços de lições disponíveis, ou seja, roteiros. Quando eu falei, quando o pastor, a igreja, né, fornece roteiros, aproveita. Isso não é copiar, isso é você seguir um direcionamento. Então tem um modelo, aproveita e coloca ali suas ideias, coloca ali os seus objetivos. Às vezes a gente recebe da junta, né, roteiro, às vezes a gente recebe da junta também, junta de missões, né, nacionais ou mundiais. Já vem roteiro pronto, vem sugestões de mensagem. Não é que eu vou pregar exatamente o que está ali e não é que eu vou usar aquele roteiro exatamente como está escrito. Mas eu pego ali e eu coloco de acordo com o meu grupo. Às vezes eu mudo, né, algumas palavras da pergunta que o pessoal não entende. Às vezes eu mudo algumas coisas pensando no meu grupo. Mas eu aproveito às vezes a ideia que me ajuda. E às vezes eu mudo muitas coisas, dependendo do meu grupo. Entende? Mas ajuda muito, tá, gente? A gente usar o que está disponível, pesquisar. A gente precisa estar aprendendo sempre a fazer pesquisa, estudar, ver mais de um exemplo, dali a gente faz o nosso. É assim que funciona, como diz o ditado, né? Nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Não adianta, não, eu sou criador de conteúdo, eu sou criativo. Beleza, usa a sua criatividade. Mas saiba que você vai pegar sim coisas prontas para dali você desenvolver o seu jeito, a sua maneira de compartilhar aquilo. Que é assim na vida, não tem jeito, tá bom? Caminhando então para o final, perguntas para reflexão. Primeira pergunta é: quanto tempo você investe semanalmente no preparo do encontro? Comente. Então lá no encontro a gente fez essa pergunta, né? E conversamos lá juntos, né, sobre isso. Mas é importante, quanto tempo você investe semanalmente no preparo do seu encontro? Eu coloquei, né, 1h30 pelo menos. Às vezes em um dia, às vezes em 2 dias. Com relação à minha agenda aqui da igreja, que não é só um pequeno grupo, né, tem outras atividades.
Segunda pergunta e última. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas durante o preparo do encontro semanal? Compartilhe com o grupo. Vou repetir. Quais são as maiores dificuldades enfrentadas durante o preparo do encontro semanal? Compartilhe com o grupo. Então, cada um deu sua resposta e eu resumi a minha da seguinte maneira. Preparar minha agenda semanal por causa das multitarefas na igreja. Então, meu desafio é exatamente esse, né? Separar aquele tempo ali específico, porque se eu não preparar, acaba passando um tempo e quando eu vou ver, já passou. No meu caso é mais fácil porque, como o meu já é na terça-feira, né? Então, do domingo para segunda eu já começo já a planejar aqui, já mandando para os meus líderes, distribuindo as tarefas. Na verdade, o que me ajuda é isso, que eu faço uma escala mensal, né? E já distribuindo as tarefas. Eu não pergunto quem quer fazer. Eu já distribuo as tarefas com aqueles que já estão acostumados. Cada semana eu boto 4, né, ou 5 em cada momento. Isso me facilitou a me organizar melhor. Mas mesmo assim, eu às vezes mando algum roteiro, né, algum resumo para eles, para ajudar eles também no seu desenvolvimento. Então eu pego já de segunda para terça, porque o nosso encontro já é na terça-feira. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Estamos aí, fique firme, vamos continuar firme, que a gente está caminhando aí para terminar. Hoje a gente falou aqui sobre o preparo. E agora, semana que vem, no caso, hoje eu vou fazer aqui na igreja, semana que vem eu vou gravar sobre o mentoreamento. Não perca, o mentoreamento é uma das lições mais importantes também desses 8 hábitos. Então espero você semana que vem e peço a você que não viu os outros vídeos, veja, anote. Se você tiver dúvidas, me procure, me pergunte. Nosso objetivo é a gente caminhar nesse objetivo, da gente praticar os 8 hábitos para abençoar, para crescer, para multiplicar na cidade de São João do Oriente, no Brasil e no mundo. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço do pastor George, da Igreja Batista em São João do Oriente, em Minas Gerais.